Saudações, amigos e amigas do canal do Professor Yuro aqui no YouTube. No dia de hoje, vamos abordar 3 conceitos que são essenciais para estudantes, para profissionais da área jurídica que querem melhorar, que querem evoluir nos seus campos de atuação. Vamos falar de mindset, do conceito de mindset ou mentalidade, vamos falar também do conceito de garra aplicado à área jurídica e vamos abordar rapidamente, em noções introdutórias, o conceito de prática deliberada. Lendo aqui o material que está na nossa tela, vamos lá? A gente vê que trabalharemos então 3 noções. A noção de mindset, desenvolvida pela psicóloga Carol Dweck. Vamos abordar também o conceito de garra e a escala de garra, que é a forma de medir o quociente de garra, desenvolvido por outra estudiosa da área da psicologia do desenvolvimento. E também faremos uma breve introdução ao conceito de prática deliberada. Antes de qualquer coisa, eu me apresento para quem não me conhece, sou Yuro Assunção, sou advogado da União, atualmente faço mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho diversas aprovações em concursos de carreiras jurídicas, também concursos para tribunal ao longo da minha carreira, e esses conceitos sempre foram muito caros para mim. A partir do momento que eu tive o primeiro contato com o conceito de mindset, mentalidade e com a escala de garra, isso veio agregar na minha preparação, nos meus estudos, tanto no que se refere à parte de concursos jurídicos, né, concursos para carreiras jurídicas, quanto no que se refere às atividades profissionais, também provas acadêmicas, né, seleção de mestrado. Então, no meu entendimento, são conceitos essenciais, formam aí um tripé essencial para quem busca evolução profissional, evolução acadêmica, né, evolução intelectual, seja qual for a área em que você atue no direito, esses conceitos vão te ajudar a melhorar. Por isso, eu trouxe aqui essa palestra para tratar desses conceitos e permitir que novas pessoas venham a melhorar a partir do estudo desses conceitos, tá? Então, voltando para o material, a gente tem meu currículo brevemente, para quem não me conhece, sou advogado da União desde 2013 até o presente momento. Já fui analista judiciário do TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco, durante um ano. Atualmente, além das minhas atividades profissionais, sou estudante do mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com início esse ano, e fui aprovado em diversos concursos para carreiras jurídicas, sobretudo de advocacia pública, né? Procurador do Estado, procurador do município, é a área que eu mais gosto, mas o que a gente vai tratar aqui hoje se aplica para todas as carreiras jurídicas. Você não precisa estar estudando para a advocacia pública para se inteirar e utilizar essas noções que a gente vai abordar aqui hoje. Então, vamos lá para o nosso material para estudar os pontos iniciais desses conceitos, começando pelo conceito de mindset. Vamos lá para o nosso material, vamos dar uma olhada para tratar primeiramente do conceito de mentalidade, mindset, desenvolvido pela psicóloga do desenvolvimento chamada Carol Dweck, né? Vamos avançar aqui. Lembrando sempre, o que a gente está vendo aqui já foi desenvolvido em diversos livros, né? Cada um desses conceitos é abordado muito bem em um desses 3 livros que eu trouxe aqui. O primeiro conceito que a gente vai tratar, o mindset, está aqui, esse livro à esquerda, voltando lá para o material, escrito pela psicóloga Carol Dweck, e traz aí uma abordagem ampla, né? Quais são os conceitos, como você pode se identificar dentro dos mindsets existentes, né? E como você pode melhorar, se quiser transformar o seu mindset. É uma leitura que eu considero essencial para qualquer pessoa, sobretudo aqui, pelos nossos interesses, para qualquer pessoa da área jurídica. Então, seja você bacharel em Direito, né? Seja você estudante de concursos para carreiras jurídicas, concursando, né? Seja você alguém que está se preparando para fazer provas aí em nível acadêmico, esses conceitos vão te ajudar, porque você vai poder desenvolver, primeiro você vai poder se autoconhecer e a partir daí vai poder se desenvolver a partir deles. Então, primeira leitura recomendada, o Mindset, a nova psicologia do sucesso,
é o título aqui no Brasil, né, da tradução em português. Vamos voltar lá para o material para mostrar a capa. Leitura recomendada, tá? E aí depois a gente vai voltar aos outros 2 livros, mas vamos avançar, melhor dizendo, para o mindset propriamente dito. Voltando aqui para mim, a autora do estudo que levou a edição desse livro, a produção desse livro, basicamente chegou à conclusão, analisando diversas pessoas de diversos campos da atividade humana, chegou à conclusão de que numa redução, né, numa simplificação, as pessoas tendem a abordar a sua vida, e aqui a gente foca sobretudo na vida profissional, a abordar a sua vida com 2 tipos de mentalidades diferentes, as quais ela batizou de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, ou mindset fixo e mindset de crescimento. Vamos lá para o material para a gente buscar entender em que consistem esses 2 tipos de mindset. Vamos lá para o material? Dá uma olhada aqui. Então, basicamente, a gente tem o Growth Mindset, que é a mentalidade de crescimento, de um lado, e tem o Fixed Mindset, que é a mentalidade fixa, de outro lado. E por que eu trouxe isso aqui para a comunidade jurídica, né? Para o estudo da comunidade jurídica? Porque existem grandes perigos, e eu tenho verificado isso tanto durante a minha vida de estudante, durante a preparação para as várias provas que eu já fiz aí na minha vida profissional, quanto observando outras pessoas também, né? Os gargalos que outras pessoas que sejam candidatos a concursos públicos, sejam estudantes que pretendem ingressar no mestrado, por exemplo, eu tenho percebido os gargalos que a adoção de um mindset fixo podem trazer para a preparação, para o estudo e inclusive para o desenvolvimento profissional de pessoas que têm esse mindset, essa mentalidade. Então, por isso aqui hoje, a gente vai fazer essa diferenciação. Quais são os grandes perigos, né, do mindset fixo, da adoção da mentalidade fixa para quem é da área jurídica? Basicamente, o maior risco, o grande risco é não sair do lugar. Então, o grande perigo do mindset fixo, da mentalidade fixa, é que o profissional, o estudante, o acadêmico não vai se desenvolver como ele poderia se desenvolver, não vai alcançar o seu pleno potencial, não vai explorar a sua capacidade totalmente, né? A adoção de mindset fixo te coloca numa zona que é uma zona de conforto, você não se expõe tanto a novas abordagens, a novos conhecimentos, a novas formas de ser testado, mas por outro lado não evolui. Então o problema do mindset fixo, por exemplo, vamos pensar aqui numa realidade de concurso público, o candidato que tem um mindset fixo ele vai tender a investir seu tempo de preparação no estudo daquelas matérias em que ele já é bom, que ele já domina em grau satisfatório, não desenvolvendo, não assimilando conhecimentos das matérias em que ele não é tão bom, que ele não domina. Então, é aquele estudante de concursos para carreiras jurídicas que só estuda direito constitucional, administrativo, tributário, né, que geralmente cai em quase todos os concursos, em processo civil, mas não estuda direito previdenciário porque acha chato, não estuda direito do trabalho porque acha chato, não estuda direito penal porque é muito complexo. Então, isso é um caso típico de adoção de mindset fixo, né? Também a gente pode pensar em outras situações. O profissional do direito, o operador do direito, que opta por uma especialização em um determinado campo e deixa de estudar, ainda que não com a mesma profundidade, mas deixa de se atualizar e está sempre olhando o que acontece em outros ramos do direito. E aí existe a tendência, né? Se existe uma especialização também excessiva, existe uma tendência do operador de direito a perder essa visão sistemática do ordenamento jurídico, do sistema como um todo, o sistema de normas, né? Tanto no nível constitucional, quanto legal, quanto infralegal, e perdendo essa visão sistemática, fatalmente esse operador do direito vai perder força argumentativa, vai deixar de usar argumentos que poderiam ter uma capacidade de persuasão de um julgador, por exemplo, por conta dessa visão estreita para o campo de especialidade dele. Então, esses são os grandes problemas que eu identifico aí
na adoção de um mindset fixo, são apenas 2 exemplos, né? O exemplo do estudante de concurso, o exemplo do operador do direito, e podemos pensar em vários outros também. Então, voltando lá para o material, a gente vê que existem perigos na adoção da mentalidade fixa na área jurídica. Por outro lado, a gente tem aí o contraponto, que é a mentalidade de crescimento, e se eu falei em perigos ali, eu vou falar em vantagens aqui. Retornando, então se a gente pensa nas vantagens que a adoção de um mindset de crescimento podem trazer para aqueles que militam na área jurídica, a gente pode pensar nos 2 casos a que eu me referi anteriormente. Então vamos pensar no candidato que chega à conclusão de que o nível de preparação dele em relação a essas matérias básicas, né, que eu citei, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, já está satisfatória, ele chega a essa conclusão, tem esse autoconhecimento, ele vai passar, se ele tiver esse mindset de crescimento, vai passar a alocar, a investir seu tempo no estudo das matérias que ele não domina, um direito previdenciário, um direito do trabalho, um direito empresarial, né? Então, pela simples adoção do mindset correto, ele vai se tornar um candidato mais completo, um candidato mais apto a ser selecionado em um concurso para seja qual carreira for, né? Qualquer carreira jurídica que a gente pensa aqui. Então, só vai beneficiá-lo a partir do momento que ele está no nível satisfatório no seu tripé, na sua base, né? Ele passa a investir nos outros campos de conhecimento e se torna mais completo, mais apto a ser selecionado. Da mesma forma, um operador do direito que tem uma especialização em um determinado campo e passa a se abrir, a ter contato com notícias, com artigos científicos, com estudos oriundos de outros campos do direito. Ele vai poder usar isso em seu favor na sua argumentação, vai poder, por exemplo, extrair de um precedente administrativo, de jurisprudência administrativa, um argumento que pode ser utilizado para resolver uma lide, uma situação, uma pendência judicial, né? Vai poder, por exemplo, argumentar que, olha, em sede administrativa existe uma súmula que diz isso. Não faz sentido aqui no judiciário você decidir de forma contrária por isso, isso e isso, por esses fundamentos. Então note que esse profissional, operador, vai ter um poder argumentativo muito maior, vai poder argumentar de forma sistemática, ter uma visão holística, né, global do sistema jurídico, o que, claro, tende a fazer com que esse profissional obtenha uma maior taxa de sucesso nos seus pleitos, né? Então, são 2 exemplos apenas. A simples adoção do mindset de crescimento, nesses 2 casos, já indica qual é o caminho que alguém que adota essa mentalidade de crescimento, aberta para a evolução, pode chegar, né? Pode alcançar. Então, pensando nisso, a própria autora, Carol Dweck, que forjou esse conceito, sempre faz referência a essa expressão, o poder do ainda não. Aquele que adota esse mindset de crescimento, ele reconhece que talvez naquele momento ele ainda não domine aquela habilidade, aquela competência, aquele campo do conhecimento, mas que aquilo ali é uma situação temporária e que por evolução profissional, seja por estudo, seja por prática, ele vai chegar num patamar ótimo, num patamar de excelência, né? Ele vai evoluir. Então, esse é melhor dizendo, essas são as linhas globais, as linhas gerais dessa distinção entre mindset fixo e mindset de crescimento. Vamos voltar lá para o material? Como eu referi aqui, são conceitos desenvolvidos por Carol Dweck, considerada uma das maiores especialistas do mundo nos campos da personalidade, psicologia social e psicologia do desenvolvimento. E aí eu trouxe aqui justamente essa proposição. Eu quero que você que nos assiste aí no YouTube leia essas afirmações e faça uma pausa e diga com quais dessas afirmações você se identifica. São 4 afirmações que a gente vai ver aqui e, conforme a sua inclinação por
uma ou mais dessas afirmações, a gente vai poder medir a sua temperatura e chegar à conclusão se você tem adotado um mindset de crescimento ou um mindset fixo no que se refere aí ao campo do direito. Vamos lá para o material para dar uma lida. Então a proposição é a seguinte: leia cada uma das afirmativas seguintes e diga se, na maior parte das vezes, você concorda ou não com elas. A afirmativa 1 diz que sua capacidade de obter desempenho excepcional em sua área é algo muito pessoal e você não pode transformá-la demais. E eu falei aqui em exemplos, então vamos dar exemplos. Pense, por exemplo, na área de concursos para carreiras jurídicas. Você acredita, pelo que você já viveu, se você vive e já respirou essa área durante alguma fase da sua vida, você acredita que as pessoas têm uma habilidade inata para serem boas em concursos? Que existe aquela pessoa que simplesmente pega fácil o assunto, não precisa se esforçar tanto para ter um resultado bom de ser aprovado, ser nomeado para uma carreira jurídica, ou você acha que aquilo ali é uma habilidade imutável? De repente, aquele aluno que era mediano durante a faculdade, ou tido como mediano durante a faculdade, é capaz de se destacar, de ser um dos melhores ali da sua turma no que se refere a concursos. Então, isso aí seria uma característica mutável ou imutável? Se você concorda com a primeira alternativa, vamos voltar para ela? Relendo, né? Sua capacidade de obter desempenho excepcional é algo muito pessoal, é algo inato, e você não pode transformá-la demais, ou seja, tem gente que simplesmente não tenha o que é preciso para passar, ou será que, vamos lá para a alternativa 2, você é capaz de aprender algumas coisas novas, mas na verdade não pode mudar a sua capacidade de aprendizado em larga escala. Então, voltando aqui, vamos pensar, por exemplo, naquele aluno que era mediano durante o curso de Direito e decide estudar para concursos, começa a se inteirar de técnicas de estudo, técnicas de memorização, treinamentos de leitura dinâmica, toda sorte de artifícios que existem aí na indústria, né, de estudo, e você acha que essa pessoa pode melhorar. Ela pode, de repente, deixar de ser um mediano e se tornar boa, né? Ela pode deixar de ser um aluno que não se destaca para ter algum destaque, alguma relevância nesse meio competitivo, por exemplo, que é o dos concursos, mas existe um teto para essa evolução. Ela não vai se transformar de um mediano no primeiro momento, de uma pessoa mediana no primeiro momento, para alguém excepcional, alguém que vai estar sempre na cabeça dos concursos para carreiras jurídicas. Essa segunda alternativa iria nesse sentido. Então, pense aí se você concorda ou não com essa segunda alternativa, ou se está mais de acordo com a primeira. Vamos ver mais alternativas mais assertivas, né? Vamos lá para o material. Qualquer que seja a sua capacidade atual para obter desempenho excepcional em sua área de atuação, sempre é possível modificá-la bastante. Alternativa 3. Então, para quem concorda com essa alternativa 3, se você está nesse time, nesse grupo, a gente acreditaria que mesmo aquele aluno, aquele estudante considerado mais devagar, seria capaz de, com a preparação adequada, com a carga horária adequada, né, com as técnicas adequadas para a sua realidade, seria capaz de uma mudança radical. Poderia ser capaz de deixar de ser aquele aluno devagar, né, que eu estou usando esse termo aqui sem nenhum intuito pejorativo, mas ser capaz de se transformar aí, respeitado algum tempo, claro, e ser capaz de estar ali nas cabeças, né, fazer provas com alto rendimento, ser capaz de uma aprovação no mestrado de universidade pública, por exemplo, ser capaz de ser selecionado em concursos para poucas vagas, né? Se você concorda com essa alternativa 3, você está mais por essa linha aqui. Então, avalie com qual dessas alternativas afirmativas você se identifica mais. Vamos lá para o material para ver a última. Você é capaz de mudar substancialmente sua capacidade de aprendizado. Essa aqui seria o extremo, né? Se a assertiva 3 indica que existe esse grande potencial de mudança,
essa alternativa 4 iria numa linha de uma mudança radical, de transformar alguém de forma a que, se comparados o seu antes, né, e o seu depois, no que se refere à capacidade de aprendizado, seria impossível para um observador externo identificar que são a mesma pessoa, né? Essa alternativa 4 seria nesse sentido. Então, existe essa possibilidade de mudança radical de curva de aprendizado, de potencial de aprendizado. Se você concorda com essa alternativa 4, então você está mais por esse lado, acreditando que não existe tanto essa capacidade inata de aprender conteúdo, de se desenvolver, né? E existe sim uma capacidade adquirida. Cabe aí ao estudante, ao profissional evoluir e não existe, a princípio, um teto para essa evolução. Essa alternativa 4 é para quem pensa dessa maneira. Então, feitas essas considerações, a gente precisa analisar. Eu quero que, antes de tudo, você pause, leia novamente as alternativas e veja com qual você se identifica mais. Mas, a partir daí, a gente vai analisar para ver qual é a tendência do seu mindset. Será que você está indo pela via da mentalidade fixa ou pela via da mentalidade do crescimento? É isso que a gente vai ver no nosso material. Vamos lá dar uma olhada? Então, vou até apagar aqui para deixar tudo mais limpo, né? Vamos reler as 4. Assertiva 1. Sua capacidade de obter desempenho excepcional em sua área é algo muito pessoal e você não pode transformá-la demais. Alternativa 2. Você é capaz de aprender algumas coisas novas, mas, na verdade, não pode mudar sua capacidade de aprendizado em larga escala. Alternativa 3. Qualquer que seja a sua capacidade atual para obter desempenho excepcional em sua área de atuação, sempre é possível modificá-la bastante. Mas veja que aqui ainda se flerta com a ideia de um teto de desenvolvimento. E a alternativa 4, ou assertiva 4, você é capaz de mudar substancialmente sua capacidade de aprendizado. Aqui não haveria um teto, né? Avançando, que é o que a gente quer, onde a gente quer chegar, a gente se pergunta, voltando aqui para mim, se pergunta justamente qual é o mindset que você está utilizando, qual é a mentalidade que você está utilizando. E essas afirmativas já dão um indicativo disso. Vamos lá para o material? Se você concordou aí, ou tendeu a concordar com as assertivas 3 e 4, tudo indica que você está pela via da mentalidade de crescimento, né? Você acredita nessa possibilidade de evolução da capacidade de aprendizado. Por outro lado, se você concordou com as assertivas 1 e 2, é bem provável que você esteja adotando essa mentalidade fixa. E aí, mais uma vez, eu faço referência ao que eu falei no início lá desse nosso primeiro bloco. Existem consequências para a mentalidade que a gente adota. Se a gente se abre para o conhecimento, adota essa postura do ainda não domino aquele ramo do direito, ainda tenho muito que evoluir nesse campo, mas vou chegar lá, a gente tende a conquistar o objetivo, né? Ainda que demore, ainda que existam percalços no meio do caminho, mas a gente tende a chegar, né? Por outro lado, se a gente adota a mentalidade fixa, é desse jeito mesmo, né? É assim que são as coisas e não tem muito o que fazer com relação a isso, a tendência é que exista uma manutenção de status quo. Então, aquele aluno que é brilhante nos tempos de faculdade, que tem facilidade para assimilar conhecimento, vai continuar assim, né, durante a sua vida profissional, vai passar nos concursos, vai passar nas seleções acadêmicas, vai entrar em bons escritórios, enfim, seja qual for o ramo de atuação, e não há muito o que se fazer em relação a isso. Não existe uma capacidade de transformação. A gente que nasceu para ser mediano e a gente que nasceu para ser excelente. A mentalidade fixa tem esse grande perigo na sua adoção, né? Então, analise aí, faça esse teste de autoconhecimento
para avaliar qual a mentalidade, o mindset que você está utilizando. Vamos avançar no nosso material. Seja qual for o mindset que você está utilizando, a mentalidade, existem explicações, né? Existem episódios da vida profissional, da vida acadêmica, da vida intelectual, que acabam nos levando para um ou outro caminho. E aqui, nesse slide, a gente buscou justamente pensar nisso. Quais são os episódios que levariam estudantes, operadores do direito à adoção, sobretudo do mindset fixo, né? Que traz consigo esse risco de não permitir o desenvolvimento. Então, vamos dar uma lidinha aqui. Pensei em alguns casos. Citei aqui indivíduos que não têm um histórico de alto desempenho em provas durante a vida escolar, acadêmica ou de concursos, ou em outros cenários de sua vida profissional. Audiência, sustentação oral, pensando aí no pessoal da advocacia privada, né, sobretudo, apresentação de tese. Então, de repente, aquele profissional do direito que é muito bom em redigir petições é designado para participar de uma audiência e por algum episódio, algum imprevisto, alguma situação, ele não faz bem esse papel, essa atuação na audiência e começa a evitar aquele tipo de situação, né? A gente poderia até pensar no termo trauma, né? Mas se ele tem essa primeira experiência negativa e usa isso aí como escudo para não se submeter novamente àquele tipo de cenário, de situação, a tendência, é claro, é que ele não se desenvolva dentro daquele ramo de atuação, né? Então vai ser sempre o advogado bom de petição e ruim de audiência. Ele não gosta de audiência porque lá no começo da vida profissional dele, ele se deu mal em uma audiência, estava frente a frente com um advogado mais experiente, que venceu, que prevaleceu, né, por exemplo. Então, ele passa a evitar aquele tipo de situação se ele tem um mindset fixo. E aí, o grande problema é que ele nunca vai se desenvolver, nunca vai ser bom em audiência por não estar se expondo à audiência. A mesma situação, alguém que tem problemas de falar em público, problemas de dicção e deixa de se submeter a situações que exijam essa capacidade. Então deixa de proferir aulas, de proferir palestras, de participar de debates e aí, obviamente, vai ser sempre aquele professor, aquele profissional que não tem a capacidade da oratória, né? Se você pensa aí no mindset fixo, você vai pensar naquela expressão que muita gente fala em dom da oratória. Mas se você pensa numa mentalidade de crescimento, olhando por esse viés aqui, você vai ver que a capacidade de falar em público, de argumentar, de falar pausadamente, de encadear seus argumentos de maneira lógica, pode ser aprendida, mas para isso você precisa de uma mentalidade de crescimento. Então, mesmo aquele advogado que no início da sua carreira fez a primeira sustentação oral, ficou nervoso, gaguejou, piscou muito, usou uma linguagem inadequada, mesmo esse advogado que teve uma experiência inicial não tão boa, se ele adotar um mindset de crescimento, é possível que ele evolua e se torne aí um craque nas sustentações orais. Por exemplo, a mesma coisa, tá? A gente pode pensar aí em relação a quem se prepara para concurso, quem teve aí na sua fase inicial de preparação para concurso uma experiência traumática, porque estudou muito e acabou perdendo e acabou não sendo aprovado num concurso que queria muito, né? Se esse candidato adota essa primeira experiência ruim como paradigma na sua vida de estudante, de concursos, a tendência é que cada vez mais ele não se esforce tanto, não estude tanto, o desempenho não evolua como pode evoluir se ele adotar a mentalidade adequada, né? Quem não conhece candidatos que durante toda a sua vida não saíram do canto, né? É sempre naquele nível ali de desempenho. Tenho certeza que todo mundo conhece. Então, se você conhece, se você se identifica com esse tipo de perfil, é bem provável que você esteja adotando uma mentalidade fixa no que se refere à sua capacidade de aprendizado e de estudo
para concursos. Então, busque identificar essa situação e mudar essa situação. É justamente por isso que a gente está gravando essa aula aqui para o YouTube. Então, voltando lá para o material, dei alguns exemplos aqui. Não tem um histórico de alto desempenho em provas durante a vida escolar ou em outros cenários da vida profissional. Voltando aqui para mim, a gente faz uma pausa, porque a gente já esgotou o tempo desse bloco, faz uma pausa nesse primeiro bloco, tomar uma água, tomar um café, volta já já para tratar mais de mindset para carreiras jurídicas. A gente volta já já.